Vocês já conseguem visualizar minha tela, pessoal? Tá carregando ainda, Pro. Tá. Agora sim, Pro. Ótimo. Então, vamos lá, pessoal. Então, a gente viu a aula passada, né? As questões das hemorragias. A gente falou um pouquinho da apneia, da prematuridade. E hoje a gente começa a falar um pouquinho de algumas alterações ortopédicas, tá? Em relação à neonatologia. Então, assim, são várias patologias que podem acontecer dentro desse período neonatal. Desde as patologias sindrômicas, que envolvem síndromes genéticas, até as patologias reumáticas, ortopédicas, que nós temos também que podem acontecer, tá? Então, dentro das patologias ortopédicas, a gente acaba verificando aquelas que têm maior incidência, né? Que acontecem com mais frequência. Então, essas a gente acaba verificando mais na prática clínica, portanto, e a gente acaba tendo uma abordagem direta, né? Dentro da fisioterapia, nós trabalhamos com muitas coisas, né? Dentro da parte neonatal, desde as afecções respiratórias, cardiológicas, neurológicas, assim como também com as deformidades ortopédicas, caso aconteçam, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o pé torto congênito. Deixa eu ir admitindo o pessoal aqui. Então, geralmente, por que acontece o pé torto congênito, tá? Em geral, ela é uma má formação de posicionamento, tá? Decorrente de ficar mal posicionado, tá? Pode também acontecer de ter uma má formação anatômica das partes ósseas ou do tecido mole. O mais comum é que essa deformidade seja decorrente do pouco espaço, muitas vezes, ou da forma que esse bebê fica posicionado dentro do útero, tá? Então, muitas vezes esse pé já fica mal posicionado e acaba sendo deformado por conta disso, tá? Não se sabe por quê, né? Ocorre esse tipo de mau alinhamento ou de mau posicionamento dentro do útero, tá? E claro que também pode acontecer por más formações osteomusculares, tá? E aí, realmente, dependendo do tipo de pé torto congênito, se é só posicional ou por defeito genético, a abordagem desse pé torto será diferenciada, né? Porque cada um terá um motivo. A gente, embora não saiba muito bem o porquê que isso pode acontecer, principalmente em relação à compressão mecânica, né? A abordagem ela é diferenciada, porque muitas vezes, quando a gente fala de defeitos genéticos ou ausência de formação, por exemplo, de um osso, tá? Suponha que o bebê teve lá uma deficiência genética e não houve a formação de determinado osso da região do pé e tornozelo. E ele pode ter esse pé torto congênito, tá? Então, muitas vezes, isso terá que ser corrigido cirurgicamente e dependendo do tipo, né, de defeito, se for um defeito genético, por exemplo, suponha que é uma ausência de formação óssea, tem que ser colocada uma prótese. Então, muitas vezes, como eles são muito pequenos, as cirurgias vão ter que ser feitas em dados momentos e refeitas depois, futuramente, tá? Por quê? Imaginem que a criança continue em crescimento, né? Então, se eu tenho, por exemplo, uma ausência óssea para colocar uma prótese, a criança crescendo, isso também tem que ser trocado de tempos em tempos, tá? Não é o mais comum acontecer por deficiência né, genética, geralmente é por mau posicionamento mesmo, tá?
A gente tem alguns tipos de pé torto, tá? Dentre eles, a gente vai ter lá o equinovário, cavo, vário, onde a gente tem uma posição de inversão forçada. Vai parecer um taco de golfe. Esse é um dos mais comuns, tá? Então, a gente tem, ó, essa posição do pezinho aqui, tá? Ele fica para inversão, ó. Percebam que ele tem um vário e ele tem, né? Ele também é um pezinho cavo por conta da posição aqui, ele acaba aumentando essa área aqui e deixando um pezinho cavo, tá? Nós temos o desvio do antepé para a linha média e da sola do pé, a borda lateral, fazendo um Czinho, parece uma formação da letra C, tá? É o vário, é o contrário que a gente tem aqui, ó. A alteração mais importante que eu tenho é aqui, tá vendo? Nessa região aqui, ó. Tendo essa deformidade no metatarso, principalmente nessa área de metatarso. Percebam que o pezinho, ele tá levemente invertido, mas não tão invertido quanto esse, tá? Esse aqui tem uma inversão muito maior. Esse aqui não, ó. Tá? Então, a gente chama esse aqui de metatarso vário, que ele forma como se fosse uma letrinha C, ó. Tá? Então, aqui você tem essa deformidade de pé torto congênito. O calcâneo valgo, tá? É um pezinho mais flácido, geralmente fica em dorsiflexão bastante acentuada, tá? Ó. Em que a gente tem uma eversão, principalmente nesse nível aqui, ó, da articulação subtalar, tá? Então, esse é o calcâneo valgo. Então, o pezinho faz um valgo mesmo, faz um L, tá? Formando um valgismo dessa área, tá? Acho que a imagem fica mais fácil, né, de entender. E o pé talo-vertical, em que a gente tem uma inversão do arco plantar. E a gente vai chamar ele de mata-borrão. Tá? Ó, o arquinho plantar não se forma, eu não tenho a curva do arco plantar, tá? Então, você tem isso aqui, parece, né, aquela esponjinha de quando a gente usava caneta tinteiro, claro, da época de vocês, tenho certeza que vocês sabem disso, em que a gente usava o mata-borrão para absorver a tinta que caía mais, tá? Então, é isso aqui, é o pezinho talo vertical. Tudo bem? Tudo pronto. Legal. Então, o que tem que ser feito? Né? Como que vai corrigir essa deformidade? É o que nós estamos conversando. Cada caso é único. Tá? A equipe médica geralmente discute o que vai ser feito, se é necessário uma intervenção mais importante, uma intervenção cirúrgica. Para casos mais graves, pode ser que seja necessário uma cirurgia de correção, tá? Desse posicionamento. Mas em geral, não é preciso. Geralmente, isso vai ser corrigido através da realização de exercício mesmo, tá? Alinhamento do pé, ok? Então, nesses casos de grau leve, né, regride espontaneamente assim, né? Uma conversa que é espontâneo, porque não é espontâneo. Se fosse espontâneo quando a gente não faz nada, né? Eu brinco que assim, a literatura traz umas coisas pra gente que fala assim: olha, se você fizer exercício 5 vezes por dia, tomar água direitinho, comer legumes, aí você emagrece. Claro, né? Você tá fazendo dieta, você tá fazendo exercício, emagrece. Ah, o pé torto ele corrige espontaneamente. Não corrige. Porque você tá lá manipulando, você tá alinhando 3, 4 vezes no dia, então isso não é espontâneo. Isso está sendo induzida a correção. Então, esse é o nosso papel. Geralmente, hoje em dia, o acesso é melhor, né? Vamos pensar que muitas coisas eram feitas
dessa maneira de deixa, né, que o universo cuida, né? Vamos deixar ver o que acontece, ver se melhora, ver se o que faz, né? Principalmente por quê? Porque nós não tínhamos tantos recursos dentro da nossa área de fisioterapia. E as pessoas não tinham um acesso tão fácil à fisioterapia como acontece hoje, né? Hoje em dia a gente tem um acesso muito mais fácil. Então, em geral, quando o bebê já nasce com essa tendência, tem esse pezinho torto, a maioria dos médicos encaminha para o tratamento fisioterapêutico, tá? E aí a gente vai orientar a mãe, né, que geralmente quem acompanha é a mãe, a gente orienta a mãe como realizar o posicionamento, como fazer algumas manipulações que podem ser feitas em casa e as manipulações que precisam ser mais intensas, nós fazemos durante a sessão de fisioterapia, tá? Então é importante a gente entender que não é uma regressão completamente espontânea, né? Não vai regredir assim do nada, ninguém fez nada, ele voltou ao normal. Não, você precisa estimular, tá? Esses principalmente quando é a questão de postura mesmo, tá? Postura intraútero. E aí a gente consegue corrigir com uma facilidade maior, tá? Então algumas coisas são fáceis, outras coisas podem precisar de cirúrgico para conseguir resolver, tá? A questão. Quando é o grau mais acentuado, e isso aqui é bastante comum, tá? Em geral, usa-se uma talinha engessada, tá? Tala com gesso, a troca geralmente é feita semanalmente e em 1 mês e meio tá corrigida a situação. Claro que quando tira-se a tala engessada também é indicado fazer as mobilizações nesse pé para que ele não fique um pezinho rígido, tá? Então isso é importante. E em casos graves, onde eu não tenho, né, o posicionamento não cede ao movimento forçado, quer dizer, eu vou lá manipular, tá? Percebo que eu não tenho nada de mobilidade, que aquilo não cede, eu posso fazer o esforço que for. Em geral, isso pode ser necessário a intervenção cirúrgica para corrigir, tá? Não dá para fazer sem intervenção cirúrgica em algumas situações. Okay? Então, em casos mais graves, é preciso fazer essa intervenção cirúrgica. Pé torto congênito não tem muito segredo, gente, na questão de tratamento fisioterapêutico, tá? Nós vamos fazer o tratamento de acordo com a forma de deformidade que tem, tá? Então, o mais comum é aquele pezinho de taco de golfe, que é um pezinho em inversão, e nós vamos estimular que ele faça a posição neutra e a eversão. Eu forço a eversão para retirar daquela postura. Então, sempre a manipulação vai ser contrária àquela que eu tenho a deformidade, tá? Nos pés cavos, nos pés cavos e vários, a gente vai fazer também a manipulação dos tecidos de fáscia para auxiliar a formação da curva de maneira mais adequada, tá? Assim como no pezinho de mata-borrão, que a gente vai estimulando, né, a liberação de fáscia mais a carga do peso corporal para fazer a curvatura do pé. Mas naqueles casos, muitas vezes são feitas as botas ortopédicas para que a criança, né, conforme vai crescendo, ela use também para que ela tenha a formação adequada da estrutura óssea, tá? Fazer a formação da angulação daquela área. Senão a gente não consegue fazer a correção, tá bom? Outra situação bastante comum do ponto de vista ortopédico é a luxação congênita de quadril ou displasia de quadril. Vocês vão encontrar com essas duas nomenclaturas, tá? Luxação congênita ou displasia do quadril. Tá? Que também está muito associado ao posicionamento intraútero. Crianças que são comuns, né, acontecer, crianças grandes, bebês muito grandes, tá? E que estejam em posição pélvica de parto, tá? Então, o que acontece? Quando o bebê não faz o encaixamento correto, né,
para a hora do parto, infelizmente, a gente tem ali o quadril sendo forçado, tá? E é uma posição que vai acabar favorecendo essa alteração de luxação de quadril, tá? É mais comum nas meninas do que nos meninos, tá? Até por conta do ângulo que nós já temos de formação do ângulo Q. Vocês lembram disso? Quem que lembra? Do ângulo Q? Já viram? É um ângulo que forma com a patela, não é, Pro? Exatamente, tá? O ângulo entre a espinha ilíaca é a patela e o centro da patela, que das mulheres acaba tendo que esse ângulo é diferenciado por conta da largura do quadril, tá? Então, nós já temos uma tendência a ter o joelho em valgo, tá? Já é uma tendência feminina por conta dessa estrutura. O nosso quadril, em relação, anatomicamente, em relação ao quadril masculino, ele é mais largo, tá? Então, esse ângulo acaba sendo diferenciado. E isso não é diferente, né? Da formação intraútero, tá? Então, por isso que é mais comum nas meninas, tá? Bebês grandes, quanto mais tempo de idade gestacional, maior risco de ficar mal posicionado no útero, porque vai passando mais tempo e esse bebê tá ficando cada vez maior, tá? Geralmente, em algumas situações, tem correlação com a idade da mãe, tá? Acima de 35 anos. E se for a primeira gestação em geral, tá? Se tem história familiar. E também por outras alterações anatômicas que podem acontecer no membro inferior, tá? Lembrem sempre, gente, que dentro dessa questão de neonatologia, a gente tem muitas coisas envolvidas, tá? Muitas delas de fator genético, tá? De carga genética hereditária. Então, isso vai depender muito de uma criança para outra, tá? Ó, percebam aqui, né? Então, aqui a gente tem a epífise de crescimento, tá? E aqui a gente tem, ó, a luxação. Tá vendo que a cabeça do fêmur tá girada virou para trás. Aqui eu não tenho alinhamento dos trocânteres, tá? Então eu tenho aqui, ó, uma luxação congênita de quadril, tá? Tá fora da região de acetábulo aqui, tá? O que em geral é feito, tá? Eu acho que eu já comentei com vocês. Sempre vocês precisam, quando vão avaliar um bebê na UTI neo ou em qualquer outra situação, mesmo um bebezinho no berçário, tá? Toda vez que vocês vão fazer a avaliação de um bebê, é importante que vocês chequem articulações, não só do quadril. A do quadril é mais comum de existir a luxação, tá? Mas eu posso ter problemas em ombro, cotovelo, tá? Tornozelo, punho. Então, quando a gente faz a avaliação geral, a gente inspeciona todas as articulações, tá? Verificando as amplitudes de movimento, tá? E verificando se a olhos vistos, quer dizer, eu faço a inspeção visual e se eu percebo algo anatomicamente diferenciado, tá? Muitas crianças que são sindrômicas, elas apresentam associados, tá, problemas ortopédicos. E muitas vezes essa criança nasce também com um desconforto respiratório importante, e aí é o corre, é a correria, tá? O que é essa hora da correria? Todo mundo se preocupa em quê? Eu preciso manter a oxigenação, porque o ponto mais importante dentro desse tipo de emergência é não deixar que ele tenha hipóxia. Ele não pode ter falta de oxigenação. Se ele tiver falta de oxigenação, ele tem um dano do sistema nervoso central, tá? Então,
ou acentua um dano já provocado pela síndrome genética, depende do que for, tá? Mas a primeira intercorrência a ser socorrida é a intercorrência respiratória, tá? Cardiorrespiratório sempre primeiro para preservação de vida. Nessas situações, às vezes acaba passando batido algumas questões ortopédicas, tá? Então, nós tivemos há pouco tempo uma bebezinha. Quanto que ela nasceu, aquela neném? 620 gramas, eu acho que foi isso, tá? Uma bebê de baixo peso, tá? Não era uma bebê que era de... Na verdade, era uma pré-termo, não era uma pós-termo, tá? Então, não estava associada nem a ser uma bebê muito grande e nem a questão da idade gestacional mais avançada. Como ela teve uma intercorrência respiratória, isso foi visto primeiro, ela foi entubada, né, direitinho, foi para a incubadora, já estava mais estabilizada do ponto de vista cardiorrespiratório, já estava sendo ventilada mecanicamente, já tinham entrado com todas as medicações que eram necessárias, já tinham feito a questão principal da emergência. E aí, nós fomos fazer a avaliação, né? Eu estava junto porque o ventilador mecânico estava tendo uma alteração lá e eu fui chamada para a gente tentar verificar o que estava acontecendo, qual era o problema, por que ele estava disparando alguns alarmes. Eu estava junto com a fisioterapeuta que estava fazendo o atendimento dessa neném. E ela falou assim, você está vendo isso aqui? Olha que estranho. Foi ela quem percebeu primeiro. Ela foi manipular a neném. Eu falei, Aí a gente ela foi fazer os testes, e aí que foi perceber que nem os pediatras tinham percebido ainda, né? Nem a neonatologista tinha visto ainda, que ela tinha também uma luxação de quadril. Nasceu com uma luxação congênita de quadril, tá? Então, percebam a importância da avaliação de vocês, né? Então, quem avisou a equipe foi a fisioterapeuta que percebeu a alteração. Foi ela que estava durante o atendimento dela, ela percebeu isso, né? Então, é importante que vocês sempre façam a checagem de todas as articulações. Não importa. Ah, mas o médico já avaliou. Mas, às vezes, o foco no momento em que ele foi fazer a avaliação era o foco da emergência, era o foco pulmonar, cardíaco. E aí, lógico que ele vai perceber num outro momento, numa segunda avaliação que ele for fazer, claro que ele vai perceber. Mas, se eu percebi antes, eu não posso... não vou contar nada para ninguém, deixa eu ver se ele descobre. Vamos ver se esse médico é bom mesmo, vamos ver se ele descobre o que ela tem. Não, né? Se você, durante a sua avaliação, percebeu uma alteração, você tem que comunicar à equipe, tá? Tanto a equipe médica quanto a equipe de enfermagem, porque alguns cuidados já têm que ser tomados logo no início, tá? E aí o que foi feito? Foi solicitado o raio-x para fazer a comprovação objetiva, realmente era uma luxação congênita de quadril, foi feito todo o tratamento bonitinho, a bebê ficou bem, né? Mas é aquilo, vocês perceberam qualquer alteração, vocês precisam também comunicar à equipe, tá, gente? Muitas vezes quem percebe a alteração somos nós durante a nossa avaliação. Então, por que isso tudo é importante? Isso é importante porque a gente faz parte dessa equipe multiprofissional e é importante porque quanto antes todos os tratamentos forem feitos, o diagnóstico for precoce e o tratamento for precoce, as chances de recuperação sem sequela nenhuma é muito grande, tá? A partir do momento que a gente vai deixando isso passar e que ninguém percebe, tá? Eu posso, por exemplo, ter uma necrose de cabeça de fêmur, tá? Então, assim, e é importante que vocês sempre coloquem isso. E não tenham receio. Se tiverem dúvida, falam assim, tá, eu tô percebendo, mas às vezes é uma coisa tão discreta que a gente não tem certeza, tá? Às vezes vocês vão perceber algumas alterações desses bebês que são tão discretas que você fala assim, gente, será que é mesmo? Será que é coisa da minha cabeça? Sempre chame alguém para fazer, para ver junto com você. Assim, quando a gente trabalha na UTI, né, a gente pede. Eu não tenho o menor pudor de falar assim, doutor, vem aqui. Olha, eu tô achando que... Vamos confirmar junto comigo? O que você acha? Olha, aqui eu tô achando que tá estranho. Às vezes uma alteração muito sutil, eu não consegui ter certeza. Faz a avaliação em conjunto com a equipe, tá? Não tem o menor problema.
Isso não quer dizer que a gente não tenha competência profissional, gente. Por favor, tá? Nada dessas coisas também de milindre, de querer falar assim, ah, não, eu não posso, porque eu tenho que ser o bonzão, eu tenho que saber tudo, eu não vou perguntar nada para ninguém. Né? É muito pior, de repente, não fazer uma pergunta que você tem uma dúvida e fazer, né, uma bobagem, cometer uma bobagem, seja no diagnóstico funcional, seja no tratamento, no atendimento desse bebê, do que você perguntar, tá? É claro que não é, né? Tem perguntas que não tem cabimento que a gente vá fazer, né? Porque se eu tô dentro dessa área, algumas coisas são básicas de conhecimento. Mas tem coisas que deixam a gente em dúvida. Tá? Imagem de raio-x, muitas vezes eu tô olhando o raio-x do bebê, eu falo assim, será que isso aqui é uma consolidação? Tenho muita certeza, parece que o raio-x não tá muito bom. Pede opinião. Não tem porquê, tá? Ter vergonha de fazer isso. A gente trabalha em equipe e isso também é uma parte do que a gente faz dentro da equipe, tá? A gente também se ajuda. E quando a gente faz as manipulações, a gente aproveita para fazer os testes clínicos, tá? O teste de Barlow, tá? Joelhinhos e quadril flexionado a 90 graus, a gente vai fazer uma adução do quadril. Se a cabeça femoral vai para fora do acetábulo, a gente sabe que o teste foi positivo. Então, geralmente, a gente posiciona os nossos dedos também, né, na área de acetábulo, para que a hora que eu rode, eu consiga sentir no meu dedo se ele se desloca para fora do acetábulo, tá? O sinal ou teste de Ortolani, tá? Também com os joelhos e os quadris fletidos, a gente vai fazer uma abdução do quadril. Em geral, quando eu tenho um quadril luxado, ele vai fazer um clique, dá um estalo, tá? Esse é um Ortolani positivo. Quando estala, eu sei que eu tenho ali uma luxação, tá? E o sinal de Galeazzi ou sinal de Alice. Isso aqui só vai ser bastante evidente se eu tiver uma luxação unilateral. E se eu tiver uma luxação bilateral? Aí eu não vou ter tanta diferença da altura dos joelhos, tá? Então, na verdade, o que a gente faz é apoiar os pezinhos juntos e olhar a altura dos joelhos fletidos, para ver se eu tenho diferença de altura, tá? E as imagens, né? O diagnóstico por imagem acaba te fazendo a confirmação, tá? Então, aqui, tá vendo a diferença? Ó, a altura de um joelho tá mais alto do que o outro. Então, geralmente, esse aqui é o que tá com, é o portador de luxação de quadril. Se eu tenho isso, eu vou fazer também as manobras, ó. A de Barlow e a de Ortolani, tá? A de Barlow a gente vai fazer isso aqui, ó. Pressiona e aduz. E a de Ortolani a gente traciona e abduz. Faço abdução. Aqui, geralmente, eu ouço um estalido. Aqui, eu verifico nessa área aqui, ó, a cabeça do fêmur saltando aqui para fora, em caso de positivo, tá? Quando a luxação acontece, quando eu tenho realmente uma luxação, é isso aqui que acontece, ó, a cabecinha do fêmur sai aqui para fora, tá? Ah, eu preciso... É rápido, né, gente? Eu fizer um pouquinho, ele tiver uma luxação, já vai aparecer ali no teste, tá? Ah, mas eu preciso aduzir completamente, eu vou fazer uma adução completa até tirar a cabeça completamente de dentro do acetábulo? Não, né? Não precisa. Você já viu que já saltou a cabeça do acetábulo para fora, você não precisa terminar de fazer a adução para falar assim, agora então vamos já... Já que a gente começou, vamos terminar e fazer uma adução tão importante que eu faça a retirada toda, tá? Então, não precisa, tá? Rapidamente vocês vão ver que vocês conseguem verificar isso no teste sem nenhum problema, tá? Tratamento. Geralmente, o tratamento é feito através da instalação desse suspensório aqui, ó, que é chamado de suspensório de Pavlik. É uma órtese, tá? Uma órtesezinha flexível,
que ela vai manter esse quadril, ó, a 90 graus, tá? De flexão, tá? E entre 30 e 60 de flexão de joelho, tá? Isso aqui geralmente é usado para os pequenos. Logo ao nascimento. Ah, Ana, ele é muito pequenininho. Então, por exemplo, no caso dessa bebezinha, foi colocado suspensório num primeiro momento? Não. Essa bebê estava dentro de uma incubadora, assistida por ventilação mecânica. Não dá. Então, é feito como? Nós fazemos posicionamento. Aí somos nós. Fisioterapeuta vai lá, a gente faz o posicionamento. Em geral, utiliza-se mais de uma fralda para manter esse quadril em abdução, né? Porque eu aumento o volume, quando eu coloco mais de uma fralda, eu aumento o volume, impeço que esse bebê faça muita adução de quadril, e a gente posiciona o membro, tá? Então, no primeiro momento, às vezes não é possível colocar, dependendo da situação, tá? A gente vai posicionar, tá? Em geral, só a colocação do suspensório já auxilia no crescimento ósseo adequado e já vai te retirar essa luxação de quadril, tá? Se isso não acontece, se ele não progride com uma melhora dessa luxação de quadril, tá? Então, pode-se optar por aparelhos gessados ou o aparelho de Milgram, tá? Que também é uma outra órtese que vai manter esses membros inferiores em abdução até que essa criança comece a andar, tá? Por que em abdução, gente? Porque aí você força, né, o osso a cabeça do fêmur para o acetábulo, né? Pronto. Perfeito, tá? Você aumenta a coaptação da cabeça do fêmur com o acetábulo quando você faz a abdução, tá? Tanto que, por exemplo, nas cirurgias de prótese de quadril, o que é contraindicado num primeiro momento? A adução. Tá? Então, a adução, num primeiro momento, ela é contraindicada. Eu não sei porque minha câmera não tá abrindo. Ela marca para mim como se ela tivesse ativada, mas ela não abre. Agora abriu. Então, muitas vezes, o que acontece? Quando eu forço a adução, a tendência da cabeça do fêmur é migrar para fora do acetábulo, tá? Por isso mesmo que nas cirurgias de prótese a gente não faz isso num primeiro momento, a gente não faz adução além da linha média, tá? Para tratamento da luxação quadril congênita também. Tá? Então, a gente sempre vai manter em abdução, porque quando eu faço abdução, eu faço justamente isso, eu aumento o encaixe da cabeça do fêmur com o acetábulo, tá? Favorecendo a eliminação dessa luxação, tá? Então, é sempre importante que vocês saibam por quê, né? Que a gente está colocando nessa postura. Existe um porquê, não é do nada. Eu não estou pondo isso para nada, tá? Se ainda assim, utilizando essas duas formas de tratamento, não houver resultado, a luxação de quadril permanecer, aí, em algumas situações, será necessário a cirurgia, tá? Depois, no pós-operatório, pré e pós-operatório, precisa do acompanhamento da fisioterapia, tá? Para minimizar as sequelas. Quais são as principais sequelas? Encurtamento de membro inferior e artrose de quadril precoce, tá? Então, é importante que a gente faça um trabalho de fortalecimento muscular para que esse quadril fique bem coaptado, para que ele não sofra grandes impactos, para que essa criança não tenha uma alteração como uma artrose de quadril precocemente, tá? Então, ó, esse aqui é o de Milgram, tá? Também é um coletinho com um suspensório, ó, a talinha gessada, tá? Que muitas vezes eles colocam aqui, ó, faz a talinha gessada aqui, em abdução. Em alguns casos colocam, antes eles colocavam um pedacinho de madeira aqui, ó,
entre as perninhas. Hoje em dia, eles já fazem mais só a talinha mesmo gessada, tá? Para manter esse quadril, tá? Em abdução, tá? Claro que não é confortável, né? Lógico que não é, mas às vezes é algo necessário, tá? Para que eu consiga corrigir isso depois sem grandes problemas. Se for ter que fazer uma intervenção cirúrgica, aí o processo de recuperação é um pouquinho mais, né, demoradinho, mais intenso em algumas situações, tá? Então é importante que a gente tenha isso em mente. Se é possível fazer de maneira conservadora, sempre é preferível, tá? Todas as situações, gente, de tratamentos em neonatologia e pediatria, quando a gente fala, o que vai ser, quais são as opções? As primeiras opções são sempre posicionadas para opções que não sejam cirúrgica como primeira eleição, né? Então, tudo vai ser tentado primeiro o que é conservador, tá? Quais opções que nós temos? A não ser situações que impedem essa escolha, tá? Então, assim, nós vamos ter situações gravíssimas em neonatos que não pode esperar para fazer a cirurgia, tá? Que tem que ser feita correção imediata, que tem que ser feitas cirurgias imediatamente logo pós-nascimento ou 1, 2 semanas depois, tá? Aí não tem o que fazer, ok? Mas se existem tratamentos conservadores, sempre é tentado primeiro o conservador. Não deu resultado, aí a gente vai, eles vão aumentando a complexidade do tratamento, tá? Isso é importante, tá? Por quê? É o que a gente vem conversando. Uma cirurgia, uma prótese de quadril num adulto, ok, já está tudo formado, já cresceu tudo que tinha que crescer, não vai ter mais crescimento ósseo, não tem impacto, né? Não tem impacto entre aspas, né? Claro que tem um impacto importante, mas assim, você não vai precisar fazer, por exemplo, vou precisar trocar isso porque ele vai crescer? Não. Agora, com uma criança, isso não é verdadeiro. Os ossos estão em formação, tá? Por isso que é tentado, porque justamente porque tem informação, também é mais fácil que os tratamentos conservadores deem certo. Porque é mais fácil de eu modelar, tá? Fazer o posicionamento, mantenho em posicionamento rígido, e aí eu consigo fazer bonitinho, e eles conseguem remodelação, tá? O que no adulto não é verdade, né? No adulto a gente não tem mais essa possibilidade de remodelação óssea com tanta facilidade. Então, é pior, né? A gente fazer esse tipo de tratamento conservador no adulto seria inviável, tá? Porque aí a recuperação demora muito mais. Outra situação que nós temos, paralisia braquial obstétrica, tá? Não é incomum, tá? E vocês vão perceber facilmente se isso aconteceu, porque um dos membros, ele é flácido. A gente brinca que é aqui, ó, né? Parece a postura de gorjeta do garçom, quando ele põe, né, disfarçadamente a mão para trás para receber uma gorjeta, né? Por que que isso acontece? Tá? Geralmente, quando acontece a paralisia braquial, houve lesão parcial ou completa de nervos do plexo braquial. Tá? O membro superior, ele tem uma inervação bastante complexa, formada pelo plexo braquial, né, que vai ter o entrelaçamento dessas fibras nervosas que vem lá dos ramos ventrais de C5, C6, C7, C8 e T1, tá? Então, a fusão dessas raízes, ó, de troncos, elas vão formando essa inervação, tá? E a partir disso, eu tenho os fascículos e os ramos que dão origem aos nervos. Então, eu vou fazendo união de pequenas fibras de uma região com outra, de uma região com outra, tá? E eu faço uma trama nervosa, tá? Ó. Então, tá vendo aqui? A gente vai tendo aqui, ó, une-se raízes, as raízes vão fazendo uniões, ó,
e eu vou tendo a formação de feixes nervosos, ó. Ó, C7 com C6, ó. Fiz um tronco e depois ele ramifica novamente, ó, para lateral. Ramifica para a parte posterior e média, tá? Então, eu vou tendo ramificações, tá? É um complexo realmente. Tá? Eu tenho sobreposições, ó, nervosas, eles vão fazendo conexões, ó. Este se conecta com este, faz um tronco, se ramifica, que se conecta com o outro, faz outro tronco, se ramifica. Então, eu tenho uma malha nervosa, tá? Isso é o que dá origem à nossa contração muscular e aos nossos movimentos, né? Se eu não tenho inervação, músculo não funciona sem sinal elétrico, tá? Só tenho funcionamento muscular, só tenho ativação muscular a partir de um sinal elétrico. Então, a partir de uma inervação íntegra, tá? Se eu não tivesse a inervação íntegra, eu terei problemas. Porém, a gente tem várias formas de acontecer, ó. Se eu tenho um comprometimento parcial desse ramo aqui, eu vou ter perda de um ou outro movimento, ou de sensibilidade, ou dos dois, né? Se eu tiver a lesão de todos, aí eu paraliso o membro inteiro. Se eu tiver a lesão de uma das porções, eu paraliso parcialmente esse nervo, tá? Então, eu paraliso parcialmente esse membro, ok? Então, isso vai depender de qual área foi lesada, tá? O que vai acontecer, então? Se essa lesão nervosa for por compressão, tá? Muitas vezes um edema, e aí tem possibilidade de reversão, tá? Ou até mesmo um arrancamento de todo o plexo nervoso, tá? Então, ó, percebam aqui as ramificações que vão acontecendo, ó, os entroncamentos que vão acontecendo. Então, não é tão simples assim, né? Quando eu tenho a lesão parcial, eu tenho perda de sensibilidade e de movimento de uma determinada área. Se eu tiver uma lesão, uma ruptura completa, tá? Aí eu vou ter. Provavelmente eu não tenho mais nada aqui, né? Perdi capacidade de mobilidade e de sensibilidade desse membro, tá? Por que acontece, né, a lesão obstétrica? Geralmente ela acontece no momento do parto. São as complicações durante o parto, tá? É mais comum em crianças, tá? Que tem excesso de peso, tá? São muito grandes para passar e às vezes o que acontece? Na passagem eu faço a compressão dessa inervação, tá? Outra coisa comum é estar em situação pélvica, em apresentação pélvica. Por isso que a gente fala, apresentação pélvica não é para tentar forçar um parto normal. É um parto que precisa ser cesárea, que evita-se esse tipo de complicação durante o parto. Por quê? Se a criança começa a sair pelos pés, posso ter tanto uma luxação de quadril. Por quê? Porque o obstetra vai ter que puxar. Se a criança está vindo ao contrário, o braço pode enroscar na passagem. E aí eu faço a lesão do plexo braquial, tá? Ou, tá? Era muito comum isso aqui, não nos partos, fórceps. Ah, ele está em posição cefálica, tá? Bonitinho lá. Porém, na hora de tracionar, o que vai acontecer? Depende de como eu traciono, né? O médico traciona isso, ele pode fazer justamente esse esgarçamento, porque se tiver difícil de fazer a passagem da cabeça, fica difícil muitas vezes de fazer a passagem dos ombros também, tá? No fórceps era mais comum porque já não estava passando a cabeça, então eles pegavam aquele ferro e puxavam, né? Então, geralmente o fórceps é o quê? Vocês sabem que o fórceps ele não é mais permitido, né? Eles faziam o quê? Tinha um gancho metálico que eles colocavam aqui, na cabeça do bebê e
puxava, tá? Para forçar a saída. Isso era muito comum. Na hora que você faz que eles fazem esse tipo de força, você faz uma tração muito importante da cervical. E se essa cervical passar desalinhada, se der uma dançadinha para um dos lados, você pode fazer o estiramento dessa inervação, tá? Nesse estiramento, eu posso ter uma lesão inflamatória por estiramento mesmo, tá? E que pode ser parcial e irreversível, pode ter reversão, se for só, fez um edema porque lesionou, porque estirou, ou ela pode ser permanente, porque fez a ruptura completa, tá? Então, isso vai depender muito. Então, geralmente é traumática, tá? Ou pode ser congênito, que aí tá muito mais ligado à questão de como ele ficou dentro do útero, posicionamento às vezes inadequado do membro, pode acontecer. É menos comum, mas pode acontecer, tá? A traumática é mais comum, tá? Então, é importante a gente ter esse entendimento, tá? Partos pélvicos, como a gente já comentou, bebês de alto peso, trabalho de parto muito prolongado e o fórceps, né? Então, geralmente, o que acontece? É isso que eu mostrei para vocês. A cabeça descompensa para um dos lados, então eu vou ter o rebaixamento da cintura escapular, fazendo com que essa distensão de nervos aconteça. Esses nervos ainda podem ser comprimidos contra as primeiras costelas ali, tá? Podendo fazer essa lesão da parte superior, tá? E quando existe uma abdução muito importante, em geral é a porção inferior desse plexo que sofre lesão, tá? Então, se acontecer ainda também de tracionar o braço, tá? Acaba fazendo essa distensão porque comprime o nervo lá no processo coracoide. Então, essa compressão vai fazer uma distensão ainda maior e a gente vai ter um problema ainda maior, tá? Então, ó, esse aqui, em geral, é a forma, né? Que tem que sair, então a cabeça tem que passar assim, ó, voltada para baixo, tá? Dependendo de como tiver, ó, se for tentar fazer isso aqui, ó aqui o que tá acontecendo com o ombro. Ó, tô distendendo lateralmente. E aí eu posso ter a lesão de raízes aqui, ó. Tá? Então, nesse caso é um fórceps a vácuo, ó. Puxou aqui que nem ventosa, tá? E puxa a cabeça do bebê para fora. Quando força esse movimento aqui, ó, eu forço a lateralização da cervical, tá? E aí eu tenho muitas vezes a lesão. O que a gente percebe no bebê? A postura simétrica desse membro, ele não fica posicionado igual ao outro. Qual que é a postura de musculatura? Qual que é o tônus dos bebês? Fisiologicamente, qual que é o tônus muscular? Hipotônico? Não, no bebê normal. Ah, bebê normal. Ele é hipertônico? Sim, a gente tem um tônus flexor, né, na verdade. Então, a gente tem lá uma flexão da musculatura. Lembra que a gente falou? O bebezinho sempre fica com bracinhos fletidos, geralmente as perninhas semifletidas, porque a gente tem a predominância do tônus flexor, tá? Quando que a gente percebe que esse bebê tem alguma anormalidade? Por exemplo, quando você vê que um braço está na postura de flexão, que é o normal, que é o esperado, e o outro está em extensão flácido. Se eu palpo ou se eu faço algum movimento, se eu colocar o bracinho dele para cima, esse bracinho cai. Tá? Então, a gente vai perceber que esse braço é um braço que está flácido, é um membro flácido, que não responde, né? Por fraqueza mesmo ou por paralisia completa. Quando a gente percebe, se a gente faz o reflexo de Moro,
Ó, o reflexo de Moro é esse aqui. Geralmente, quando a gente quer testar o reflexo de Moro, a gente faz um barulho bruscamente, tá? E o bebê faz isso aqui, ó. É o susto. Sabe quando o bebezinho assusta? Faz... Tá? Ele geralmente faz isso aqui. Ele põe os bracinhos para trás, tá? Quando o bebê tem uma paralisia de plexo braquial, o que vai acontecer? Ele vai fazer isso de maneira assimétrica. Por quê? Porque um bracinho não funciona. Está paralisado. Então, ele vai fazer o reflexo, você vai perceber que ele faz apenas com um dos membros. Tá? Então, isso pode ser um sinal de que eu tenho uma paralisia obstétrica ali. Tá? Quando eu percebo que o reflexo de Moro, por exemplo, não desencadeia simetricamente. Tá? Uma outra situação é que a gente tem um reflexo, tá? Chamado de RTCA, reflexo tônico cervical assimétrico. A gente vira a cabeça do bebê para um lado, ele vai fazer a posição que a gente chama de posição do esgrimista. Ele estende o membro superior e o membro inferior do lado contrário, tá? Neste caso, quando eu viro a cabecinha dele para o lado que tem a paralisia braquial, ele não faz a extensão do membro superior, tá? E tem aquela postura que a gente viu na foto, que a gente chama de postura de gorjeta do garçom, porque geralmente vai ficar como, ó, rotação interna, tá? E a gente tem a mãozinha, então, fica voltada para trás, tá? Fica paralisadinha, voltada para trás, por conta disso, tá? Da flacidez que a gente tem aí acontecendo. Sai daqui, seu chato. Ó. Tá? Como não tem tônus muscular, como tá paralisado, ó, esse ombro vai ficar dessa maneira. Pode ter, inclusive, aqui um grauzinho de luxação ou semi-luxação, dependendo do posicionamento. Então, é importante, por exemplo, dentro da paralisia braquial obstétrica, que a gente preste muita atenção no posicionamento da cabeça do úmero. Porque senão eu faço uma subluxação. Se eu deixo o tempo inteiro ele caidinho. Então, a gente tem que ir... Por quê? Porque quem que segura, né? Lembra que a cavidade, né, glenoide, ela é muito mais rasa do que o acetábulo. Então, quem acaba segurando ali a cabeça do úmero no lugar, a maior parte do tempo, além dos ligamentos, é a ajuda da contração muscular. São os músculos, né? Então, eu tenho ligamentos mais músculos que mantêm essa articulação coaptada, tá? Quando eu não tenho um músculo funcionante, essa coaptação pode favorecer com que eu faça a desconexão, fazendo uma luxação ou uma subluxação. Tá? Então, isso é importante para a gente fazer, inclusive, o posicionamento adequado desse ombro, para a gente evitar isso. Tá? Então, geralmente é essa postura aqui, ó. O braço fica na lateral, em rotação externa, em extensão e pronado. Tá? Eu tenho uma pronação aí dessa mãozinha, tá? O diagnóstico vai ser feito no momento da nossa avaliação, tá? A gente vai perceber que não vão existir, ó, não vai ter o reflexo de Moro, não vai ter o reflexo da apreensão palmar. Se eu ponho lá os meus dedos e aperto na palma da mão dele, ele não vai fazer, né? Lá, não vai abraçar o meu dedo, tá? A gente percebe que não tem sensibilidade, que se eu fizer um estímulo doloroso, o bebê não chora, não puxa o membro do lugar. Então, a gente já percebe que ele não tem, né? Não sente dor, não tem isso. Então, a gente tem essa questão aí que pode estar acontecendo, tá? Então, isso tudo é extremamente importante. Tá? Então, a avaliação, eu sempre falo para vocês, gente, uma das principais questões dentro de toda a questão de fisioterapia é a avaliação. Tá? Uma boa avaliação, ela faz com que a gente ande 70% do caminho. Tá? Quando eu não faço uma avaliação minuciosa e adequada, eu posso deixar passar muitas coisas, tá? E eu vou perceber que existe uma dificuldade depois de fazer com que esse
atendimento, né, dê um resultado favorável. Então, isso é uma questão importante. Se eu faço uma avaliação completa, bem feita, além de fazer um diagnóstico, eu posso melhorar o prognóstico. Porque um diagnóstico bem feito favorece o meu prognóstico. Por quê? Porque eu vou trabalhar as coisas certas, de maneira adequada. Tá? Quando eu não tenho isso, eu não faço esse diagnóstico precocemente e não faço essa boa avaliação, eu posso perder alguma coisa nesse caminho e não conseguir o melhor resultado com o meu atendimento, com a minha fisioterapia. Tá? Assim, avaliação é extremamente importante. Eu falo isso para vocês em todas as disciplinas que a gente conversa. Todas. Pneumo, cardio, neonato, todas elas. Sem uma boa avaliação, eu não tenho norte, eu não tenho diretriz, eu sou um barco à deriva. O que eu vou fazer com esse paciente? Não sei o que ele tem. Não consegui nem checar quais eram as alterações. Por isso que vocês têm que conhecer tão bem a parte de fisiologia, de fisiopatologia, de anatomia, de biomecânica. Eu tenho que entender qual é o funcionamento normal para entender por que está alterado. Se eu não consigo ter essa percepção, se eu não consigo fazer essa interação, gente, desculpem, mas vocês vão ser simplesmente vocês vão aprender a reproduzir movimentos e técnicas, e não é isso, vocês não são técnicos. Vocês são profissionais de nível superior. Vocês são profissionais competentes para fazer uma boa avaliação. Então, vocês precisam entender fisiologia, fisiopatologia. Eu tenho que entender o que é normal para entender o que está alterado para conseguir fazer a associação das duas coisas. E para conseguir identificar o quê? Se eu faço um bom diagnóstico, eu faço um bom tratamento. Tá? Eu sempre brinco e sempre falo com vocês isso. Na prática, né? Às vezes vocês estão lá e falam assim, professor, mas eu não sou muito bom na teoria, mas eu sou bom na prática. Não. Desculpa. Tem que ter boa base teórica. Não, mas você não viu, eu fiz a técnica direito, então, mas a técnica, se eu ensinar o macaquinho a reproduzir o movimento, ele também sabe. Falo para ele, puxa o braço para frente, para trás, para frente, para trás, ele faz. O diferencial de vocês é que vocês sabem o porquê que vocês estão fazendo aquilo. Eu puxo para frente e para trás porque a mecânica da articulação é essa, porque a biomecânica é essa, porque o eixo de força bate aqui nessa região. Aí você sabe o que você está fazendo. Agora, se você simplesmente só reproduz um movimento, isso é modelagem, isso é cópia. Eu olho alguém fazer e reproduzo, e se alguém me perguntar, por que você está fazendo isso? Não sei. Mas eu vi. E? E serve para todo mundo? Tem que saber. Então, assim, sejam bastante detalhistas na avaliação de vocês. Nem que nas primeiras vezes que vocês estiverem... Quando vocês iniciarem a prática, vocês vão perceber o quê, gente? Num primeiro momento, quando a gente inicia a nossa caminhada aí, né, de profissional, vamos dizer assim, a gente está começando, mesmo nos estágios, vocês já são profissionais quando vocês estão lá. Vocês terão algumas dificuldades, é óbvio. Nunca fizeram, nunca tiveram contato com aquilo que realmente está alterado. Vocês ouvem a gente falar, mas não viram na prática. Quando vocês visualizarem na prática, vocês vão conseguir fazer o quê? Vocês vão conseguir conectar o que vocês viram aqui na teoria com o que vocês estão vendo lá na prática. Aí as coisas vão se encaixar. Tá? E aí vai ficar muito mais fácil de entender algumas situações. Certo? O que não pode? Falar assim, vamos fazer logo para a gente terminar esse atendimento. Qual é a pressa? Por quê? Mas Ana, no primeiro dia que eu fui atender essa criança, esse bebê lá na UTI NEL, eu levei 1 hora para avaliar ele. E daí? É o momento que você tem 1 hora disponível.
use. Não tem por que não usar. Não tem por que querer fazer depressa. Olhe os detalhes. Olhe de novo. Verifica. Se tem dúvida, verifica novamente. Né? Perceba as situações. Tá? Depois, vocês vão vendo que com a prática, vocês vão se tornando mais ágeis na hora de avaliar. Vocês começam a perceber mais rapidamente. Vocês já têm isso, que é o olhar clínico, não tem? Eu duvido que quando vocês vão por aí no shopping, na praia, vocês de vez em quando não olham e falam assim, tem uma escoliose. Olha, um joelho valgo. Vocês vão dizer que vocês não fazem isso. Que depois que vocês começaram a faculdade, vocês não percebem essas alterações. Coitado da pessoa, né, professora? Porque a gente acha defeito até... Até, exatamente. Porque a gente começa a desenvolver, Elite, o olhar clínico, né? É um olhar clínico. Esse é o olhar clínico. Eu bato o olho e já percebo a alteração. É um ombro, um mais para cima, outro para baixo. Exatamente, exatamente. A pessoa às vezes puxa para um lado, ou arrasta o pé, ou pisa errado. Exato, você vai percebendo tudo isso. E vocês vão perceber que dentro da prática clínica de vocês também, em neonato, em qualquer área que vocês escolherem atuar, vai ser desse jeito. Num primeiro momento, eu tenho que estar com um olhar mais atento para perceber algumas situações que eu nunca vi antes. A partir do momento que eu vou vendo aquelas situações se repetirem na minha prática diária, isso vai se tornando comum e o meu olho começa a ficar mais rápido. Eu bato o olho e falo assim, putz, é isso. É claro que agora, se eu chego numa incubadora e eu vejo uma postura dessa num braço, rapidamente eu falo assim, é uma paralisia braquial. Lógico que vai fazer os testes, claro que vai confirmar, mas o olho já bate na alteração ali, porque já vi várias vezes. Com vocês vai acontecer do mesmo jeito. Já começa a ter o feeling, né? Exatamente, vocês vão começar a perceber com mais rapidez, né? Isso aí é um fato, tá? Mas não pode deixar e ser negligente também no olhar, né? Porque tem gente que fala assim, aliás, eu não, em todas as áreas, tá, gente? Isso não é uma crítica a nós, apenas fisioterapeutas. A gente vê isso atualmente em todas as áreas. É um povo com uma cabeça tão no mundo da lua, que eu falo assim, Jesus Cristo, como pode? Mas é porque assim, né, tá olhando o paciente assim. A gente tá com um caso lá de uma moça, já tá com 39 anos, e ela sente dor no calcanhar faz 1 ano. E como ela tem fibromialgia, os médicos todos falaram que era normal. Aí um dia ela falou que a pressão dela caiu, ela foi pro UPA. E aí ela falou pro médico da dor que ela estava sentindo já fazia 1 ano, e ele foi pedir um raio-x. Aí conseguiram ver que tá quebrado faz 1 ano. Tá, que beleza. Aí ela falou assim, moça, você não tem noção, eu tava tratando uma coisa, só que meu pé tava quebrado 1 ano. Por isso que eu não conseguia colocar no chão. E os médicos falando que era por conta da fibromialgia. E provavelmente ela fez uma pseudoartrose, né? Porque se não fez cicatrização óssea, ela continuou fazendo fissura na área, né? Então, e assim, você vê que ela não, a marcha dela não é boa, ela pisa com a planta do pé, sabe? Sim, porque tem dor, né? E faz compensação. E percebam que é uma coisa que já deveria ter sido vista lá atrás, né? Assim, isso acontece... É porque 1 ano não é um dia. A Exatamente. pessoa com a dor. E você olha pra cara dela, já tem expressão de dor. Sim, isso tem que tomar muito cuidado, porque às vezes coloca assim, é muito comum, né? A gente fala que é muito comum essas questões, assim, isso é psicológico, é assim mesmo. Com o bebê, fala assim, eu já vi também esse tipo de situação, inclusive em paralisia braquial. Eu atendi uma vez um garoto, ele teve, mas a paralisia braquial dele não foi completa. Então, ele não tinha essa assimetria, não tinha essa postura de... Só que ele tinha dificuldade para alguns movimentos, né? Então, você percebia que, assim, ele fazia alguns movimentos, mas ele fazia movimentos compensados com a escápula
ele não conseguia fazer a abdução completa do ombro, ele tinha perda parcial de movimento. A mãe também foi em vários, né, especialistas e não sei o quê. E ela teve uma vez um diagnóstico. Ah, sabe o que é, mãe? Ele tem preguiça de usar esse braço. Ai, Jesus. Como assim? Ele tem preguiça de usar esse braço. É um reflexo já, né? A pessoa já... Exatamente. É. E aí, lógico, que ela encontrou lá um médico falou assim, não, ele tem uma lesão, né, parcial dos nervos, mas é por isso que ele não faz esse movimento. E aí foi fazer fisioterapia e tal, para ter uma melhora, né, do padrão de movimento. Mas até achar o diagnóstico. Tem uma visão boa, né? É. Mais um pouco escreve no diagnóstico, né? Preguicite do membro superior direito. Que se faltou ele fazer isso, né? Escrever lá que era preguiça. Então, assim, são coisas, gente, a gente não pode, né? Não posso levar em consideração um tipo de situação dessa. Se não tá movimentando, se não... por que que não tá acontecendo? Assim, no mínimo, se tem dúvida, né? Um cara desse tem que pedir uma eletroneuromiografia para ver se os nervos estão funcionando. Né? Já que ele não consegue ver pela parte clínica, tá? Então, sempre façam uma avaliação adequada, tá? Vão testar os reflexos e as reações, vão verificar a força muscular, né? Claro que com o bebezinho, gente, quando eu falo verificar a força muscular, a gente verifica a movimentação ativa desse bebê, né? Eu não vou, ninguém tá pedindo para vocês, porque assim, tem hora que às vezes eu tenho que falar, eu explico umas coisas que às vezes vocês devem falar assim para mim, a Ana é meio retardada, por que ela tá falando isso? Mas eu acho que hoje em dia o óbvio tem que ser dito. Eu comecei a usar essa tática, né? As coisas são óbvias, mas eu digo novamente, para que fiquem claras, ainda mais claras e ainda mais óbvias, ainda mais gritantes, né? Do ponto de vista clínico. Teste de força muscular em bebê é por movimentação ativa que eu verifico. Não vai pegar lá o Kendall e fazer teste clássico. Vai, olha o cotovelo para mim. Não, isso não existe, não vai ter. Ele é um neonato. Não vai ter essa cooperação. A gente vai fazer testagem por reflexo, né? E por movimentação, tá? Então, assim, não existe. Eu vou graduar a força dele com o teste clássico de força. Ele acabou de nascer. Como é que ele vai fazer um movimento contra-resistido? Voluntário. Não existe ainda movimento do bebê, é reflexo, basicamente. Basicamente, quando nasce, é um saquinho de reflexo. Então, o que eu testo? Os reflexos que devem estar presentes, tá? Verificando os reflexos, eu percebo se tem alguma alteração de reflexo, eu percebo se tem alteração de mobilidade, e aí, com isso, eu chego à conclusão se ele tem perda de força ou não. Tá? Óbvio. Então, cuidado, né? Para não sair por aí e falar que a Ana falou que a gente tem que fazer teste de força muscular com o neonato. Não, né? Não falei isso, não. Falei sim que você tem que verificar a força muscular que ele tem, mas a força a gente verifica por movimentação ativa. A sensibilidade também já me demonstra, né? Se eu faço um teste de reflexo de dor, por exemplo, ele tem que ser capaz de fazer a retirada do membro, afastar da dor. Ele não faz, ou seja, ou ele não tem a sensibilidade, ou ele não tem o movimento. Ele sente e não consegue tirar o membro do lugar. Tá? Exames. Raio-x de tórax, geralmente para a gente verificar se não tem nenhuma lesão associada, como lesões de costela. Ressonância magnética, para verificar o nível de lesão. E também a eletroneuromiografia. Algumas vezes a gente tem a recuperação dessas raízes nervosas, né? E a eletroneuro vai te dando objetivamente esse grau de recuperação, tá? Quando existe o arrancamento completo, tá? Quando eu tenho a ruptura completa do nervo, é possível a cirurgia para fazer a neurotimese, que é a reconexão.
Se esses nervos vão voltar a ter um funcionamento normal, aí é a outra história da página 2. Né? Faz a religação e acompanha para ver se deu certo, tá? Então, ó, é possível fazer um tratamento neurocirúrgico para reparar a inervação, tá? Se esse nervo tem uma boa recuperação pós-cirúrgica, se restaura, consegue, ele geralmente tem melhora de força e de movimento, tá? Pode ser que não aconteça completamente. Eu posso ter uma recuperação parcial, tá? E não completa. E aí vai depender do organismo também, de como que se comporta a recuperação do sistema, né? Então, assim, cada um responde de uma maneira diferente. Não dá para falar assim, olha, vai ser feita a neurocirurgia e ele vai voltar a movimentar esse braço. Então, assim, nenhum neurocirurgião vai dar uma garantia dessas. Nós vamos fazer para tentar recuperar os movimentos. É uma tentativa. Não dá para dizer que vai acontecer de ter a recuperação completa. Tá? Algumas vezes são feitas, né, cirurgias ou intervenções ortopédicas para corrigir alguns problemas que ficaram nesse membro afetado, tá? Pode ser necessário também. E nós? Muitas vezes, quando eu não tiver a questão da melhora completa, nós vamos precisar trabalhar com adaptações, gente. Tá? Adaptações. Não tem alternativa, né? Algumas coisas terão sequelas permanentes. Então, não vai conseguir, né? Não vai conseguir. Então, sim, a gente vai ver o que é possível, a gente vai fazer o teste de capacidades e verificar. A gente vai tentar trazer para essa criança, para esse bebê, as melhores oportunidades de ter uma função mais próxima do normal possível, tá? Então, assim, para ser feito precocemente essa fisioterapia, a gente precisa orientar o posicionamento, algumas vezes tem que colocar a faixinha tipóia, né, no primeiro momento, justamente para evitar essas luxações, né, ou subluxações do ombro, tá? A gente vai estimular, se ele tem movimentos parciais, tá? Então, se eu tenho uma lesão parcial, a gente vai incentivar o movimento daquele lado, mesmo ele tendo dificuldade de fazer, tá? Vocês vão perceber que algumas crianças, quando já estão maiorzinhas, elas conseguem fazer isso aqui, ó, elas vão fazer, né? Elas até têm um movimento, às vezes, de um pouquinho de preensão palmar, que não é, muitas vezes, com força adequada, tá? Fazem um pouquinho de flexão de cotovelo e de ombro. De que maneira? Compensando. Muitas vezes compensa com que, ó, movimento de escápula e tronco. Ele vai girar, mas a gente vai incentivar, levar, né? Tentar buscar. Eu vou incentivar aquilo que ele preservou, tá? Que ele tem. Vou tentar estimular a movimentação quando a paralisia é parcial, a gente vai tentar isso. Não quer dizer que ele não vai fazer compensações, tá, gente? Então, vocês vão ver que alguns, eles conseguem fazer movimento de ombro, mas não conseguem fazer movimento de cotovelo, tá? O movimento de cotovelo é parcial, ou eles fazem movimento de cotovelo compensado. Então, ele faz isso aqui. Depende. O que ele vai conseguir? Depende, né? Muitas vezes vai precisar de colocar órtese na mão. Então, por exemplo, para comer, se ele consegue fazer isso aqui, ele até leva, mas ele não tem preensão. Pode ser que ele precisa de uma órtese para levar a colher até a boca, o garfo até a boca. Tá? Mas a gente tem que estimular, tem que incentivar isso. Também tem, né, a terapia ocupacional que trabalha com essa questão da vida diária, né, dessas atividades. Mas muitas vezes a gente acaba fazendo isso
também durante o nosso atendimento, estimulando as questões das atividades funcionais para que essa criança consiga ter uma independência melhor possível. E quando a gente diz o melhor possível, eu não quero dizer que está 100% o movimento harmônico e completo, tá, gente? Então, a fisioterapia, nós temos que aprender a lidar com essas situações, em que muitas vezes o paciente não terá mais o domínio e reabilitação de 100%. E ele vai ter que utilizar aquilo que lhe sobrou, tá? Então, vai ter que fazer uma adaptação. É aquilo que a gente sempre fala. Paciente neurológico. Peguei um paciente que teve um AVE. Ele não vai, ele tem uma espasticidade. Ele já tem aquele problema instalado. Tá? É por uma lesão do sistema nervoso central. Teve uma melhora pela neuroplasticidade com a fisioterapia. Ah, mas ainda assim, ele faz uma compensação e ele joga o quadril de lado porque ele não consegue fazer a flexão completa do joelho e tornozelo. Ele vai fazer uma marcha adaptada. Ele vai fazer uma marcha hemiplégica, jogando o quadril para o lado, tá? Ele tem a marcha, muitas vezes com a bengala, com dificuldade, mas ele tem. Ou seja, eu devolvi para ele a funcionalidade, tá? A funcionalidade não quer dizer que vai ser ótimo, tá? Para crianças é a mesma coisa. Então, não imponham para vocês. Eu vejo que muitas vezes, e principalmente quem trabalha com criança, isso fica mais latente, tá? As crianças têm um poder de adaptação melhor. Elas se adaptam com muito mais facilidade, elas conseguem achar formas compensatórias de fazer as coisas. Tá? Elas conseguem se adaptar bastante, mais facilmente até do que quando a gente pega uma lesão no adulto, tá? Porém, a gente acaba trazendo para a gente, quando a gente trabalha com criança também, uma carga muito pesada, em algumas vezes, de dizer assim, eu tenho que recuperar essa criança em 100%, porque, coitadinho, é uma criança, todo mundo tem essa expectativa. O pai, a mãe, os avós, a família, todo mundo quer que melhore. E a gente, como profissional, também quer. Aliás, para a gente, eu não sei quem fica mais feliz, eu brinco, se é o pai, a mãe, ou se é a gente, quando a criança consegue, né, um feito dentro da fisioterapia, consegue uma adaptação, consegue fazer um novo movimento que não fazia antes. É uma alegria para todo mundo. Porém, isso não vai acontecer em 100% dos casos. Terão aqueles casos que vão bloquear ali naquele ponto e a gente não sai daquilo, a gente não consegue melhorar, a gente não consegue alterar, a gente não consegue evoluir, né? E aquilo fica empacadinho ali. E vocês não podem trazer isso como uma culpa minha. Fui eu que não fui competente para reabilitar ele 100%. É isso que eu falo para vocês. Por isso que uma avaliação é importante para você detectar o quê? É uma lesão completa. É uma lesão completa. Existe possibilidade real de eu ter movimentos de 100%? Não. Ponto. Eu já sei que a partir dali eu tenho que trabalhar no que for melhor. Mas eu não vou conseguir fazer com que ele retorne. Né? Porque isso foge da minha competência. Isso não é possível. Então, isso é importante. Porque senão a gente vai ficar frustrado sempre. Né? Vocês imaginem que isso em todas as áreas acontece, mas eu vejo que com crianças a gente às vezes fica um pouco mais sensibilizado, né? Não sei se sou eu que sou mole, mas a gente geralmente quer que a criança se recupere 100%, né? E nem sempre vai ser assim, tá? Então, geralmente o tratamento começa de que maneira? Num período inicial, a gente precisa deixar esse membro em repouso por até 2 semanas, tá? Por quê? A primeira reação que acontece do organismo é um processo inflamatório, tá? Posso ter uma hemorragia, uma ruptura de vasos sanguíneos que acontece junto, eu vou ter um edema. Então, eu preciso deixar esse edema ser reabsorvido, esses líquidos serem reabsorvidos, e muitas vezes a gente já vai ter ali, né,
uma questão importante de melhora, porque quando melhora o edema, reduz a compressão nervosa e às vezes o movimento retorna só pela melhoria do próprio processo, tá? Podemos realizar o enfaixamento, tá? Que é o enfaixamento em adução, em rotação interna, tá? Enfaixamento tipo tipóia mesmo, tá? Para permitir que esse edema e essas contusões reduzam ainda mais, tá? E a gente evite as subluxações. Vamos, a partir daqui, né, da segunda semana, a gente já pode fazer a mobilização, tá? Desse membro. Utilização de órteses. Vocês viram que a mão fica, né? Lá também desviada, também fica com um punho, geralmente, que tá ali em flexão e pronadinho. Então, a gente vai fazer o quê? A gente muitas vezes utiliza órtese para evitar que ele enrijeça naquela posição, que eu tenha mobilidade. Caso, eventualmente, seja possível fazer uma cirurgia e essa inervação retornar, eu não perdi a articulação. Isso é outra coisa importante que a gente tem que verificar na questão do atendimento, do nosso atendimento, tá? Muitas vezes vocês vão dizer assim, tá, mas tá bom, Ana, se ele não vai recuperar nunca mais o movimento, por que eu vou ficar forçando para a mão dele não ficar assim? Não, mas eu não sei. Porque às vezes o médico fala para a mãe assim, olha, depois, quando ele tiver lá para uns 10 anos, a gente vai tentar fazer uma nova neurocirurgia de reconexão nervosa. Se isso for acontecer e eu deixei essa articulação ficar desse jeito o tempo inteiro, não mobilizei, não mantive essa articulação sadia, móvel, o que vai resolver? Aí começa o músculo funcionar e a articulação não funciona, ele não vai ter movimento porque a articulação não vai movimentar. Então eu tenho que preservar todas as articulações funcionantes, porque a gente nunca sabe, gente, quando vai também existir uma nova técnica de tratamento. Muitas coisas vão sendo estudadas ao longo do período, ao longo do tempo, e novas técnicas vão sendo realizadas. Então, de repente, essa criança perde uma oportunidade porque eu não fiz um trabalho para manter a articulação dele. A gente nunca pode deixar como se assim, não tem mais jeito, então deixa para lá. Não vamos fazer mais nada. Não. E se surge uma técnica cirúrgica nova? Se alguém conseguir um implante, sei lá, substituição de nervo, fez em laboratório, não sei, tanta coisa está evoluindo a ponto de. Que eu não posso podar as possibilidades futuras, inclusive. Muitas pesquisas são feitas em áreas que a gente nem imagina. Tá? Então, assim, sempre optem por fazer assim, vamos preservar toda a parte articular, evitar a deformidade, porque se houver possibilidade de ter qualquer tratamento inovador aí que ele possa se beneficiar, que ele tenha essa possibilidade. Se eu deixei perder, aí não adianta, né? Porque aí eu tenho mais um problema associado, tá? A gente sempre vai estimular, né, o desenvolvimento motor, porque, em geral, essa criança pode ter algumas dificuldades, como de equilíbrio, porque eu tenho um braço que não funciona. Eu tenho um membro superior não funcionante. Então, a gente vai continuar estimulando. Uma técnica que também é bastante utilizada e que tem muitos resultados é a hidroterapia, né? Depois que a criança consegue adquirir o controle cervical, tá? Aí começam-se as sessões de hidro, que geralmente tem um funcionamento bem legal e eles conseguem melhorar bastante, tá? Dúvidas? Não, pronto. Tudo bem até aqui? Tudo certo. Tudo então certo. Tá ótimo. Perfeito. Vamos lá.
Então, aqui nós vimos as questões mais comuns, tá? A gente falou um pouquinho sobre a questão da hemorragia, tá? Peri-intraventricular, que é, né, comum, principalmente em prematuros, tá? E eu optei por abordar separadamente a paralisia cerebral, tá? Que é uma classe de doença neurológica, tá? Que entra dentro da parte de neurologia, mas que não é incomum, tá? Que são situações bastante comuns de acontecer, tá? Então, eu optei por deixar isso um assunto separado, porque eu acho que é muito importante, tá? É uma questão extremamente importante. Vocês terão muitos casos, né? Ao longo da vida profissional de vocês, vocês conhecerão diversos casos de ocorrência de paralisia cerebral, tá? Então, eu optei por deixar já separadamente, para a gente ter aí uma abordagem um pouquinho mais aprofundada dessa situação, tá? Então, na verdade, a paralisia cerebral é um nome, né, que a gente acabava chamando de maneira mais corriqueira, porém, na verdade, ela é uma encefalopatia crônica não progressiva, tá? Dentro dessa encefalopatia, o que acontece? Tá? É um grupo de distúrbios de movimento e de postura, tá? Conectados ao quê? A presença de lesão do sistema nervoso central, principalmente, ó, nestes períodos pré, peri e pós-natal, tá? Pode acontecer desde lá da fase embrionária, tá? Até os 2 anos de idade, tá? Que áreas que tem essa lesão? Depende, tá? Cada criança, cada portador desse tipo de patologia pode ter isso localizado em uma área única da região do sistema nervoso central ou em várias regiões afetadas ao mesmo tempo, tá? Vai ter um comprometimento desse desenvolvimento, desse desempenho funcional, tá? E pode vir ou não acompanhado de outros problemas como deficiência cognitiva, tá? Isso não é uma obrigação, tá? Não é uma regra que toda criança que tenha paralisia cerebral, encefalopatia crônica, né, não progressiva, tenha déficit cognitivo, não. Vocês terão crianças com paralisia cerebral que não tem nenhum comprometimento cognitivo. Inteligência, capacidade intelectual preservada, tem vários distúrbios de movimento, tem vários distúrbios de postura, tem dificuldade de movimentação, mas não tem associação com a questão de intelecto, tá? Pode ter. Tá? Então, a gente tem inúmeras situações em que as crianças têm também um comprometimento cognitivo associado, tá? Então, pode ter ou não, tá? O que é importante entender? Em geral, tá? Em geral, essas lesões, elas acontecem principalmente, e aí é que a gente sempre fala para vocês, pelo amor de Deus, a gente cuida dessa parte ventilatória de um bebê. Cuidado com as reduções de oxigenação, tá? Eu tenho muita associação com anóxia de parto. Muita associação, tá? Com anóxia de parto. Então, é importante que a gente sempre pense nisso. Eu estou com um bebê em UTI neonatal, tenho que me preocupar com a oxigenação dele. Tenho, obrigatoriamente. Por quê? Uma má oxigenação pode levar a uma lesão de sistema nervoso central. Geralmente, que forma que essa lesão tem? É permanente, não tem reversão. Não progride, mas eu posso ter uma nova lesão se eu fizer outra queda de saturação importante. Então, eu posso ter lesões múltiplas, tá? Não é que a lesão é progressiva, ela vai aumentando e vai piorando o quadro clínico do paciente, não, tá? Eu tenho uma lesão
permanente e que não progride. Porém, eu posso ter uma nova lesão por uma nova hipóxia, uma nova anóxia. Tá? Então, este é um problema. Tá? Então, eu sempre falo para vocês, algo que deixa a gente em pânico é o que eu brincava quando eu estava sempre atuando na UTI neonatal, eu sempre falava assim, gente, se tem uma coisa que me deixa em pânico, né? Em pânico no sentido de que assim, eu corro para fazer alguma coisa rapidamente, é queda importante de saturação. Tá? Tem que fazer alguma coisa rapidamente para evitar que essas lesões aconteçam, tá? Então, isso é muito sério, né? Eu falo assim, que eu não gosto. Essa brincadeira de neném brincar de berinjela, brincar de roxinho, eu não gosto. Né? Não pode. Tá? Então, sempre prezem por isso. Tá? Tem muita conexão com isso. Não é hereditário, então. Não é por má formação, nada disso, né? Em geral, a gente tem uma lesão por hipóxia, a maioria das vezes. Tenho perturbações da postura e do tônus muscular. Muitas vezes esse tônus fica bastante alterado, tá? Eu tenho uma alteração bem importante de tonicidade. O tipo de alteração de movimento, ele depende da região que teve lesão e do tamanho dessa lesão cerebral, tá? Então, dependendo da área, eu vou ter uma alteração de movimento ou outra. E dependendo da área e da extensão, né, do tamanho dessa área, essas lesões serão mais, alterações serão mais graves ou menos graves, tá? Então, a gente pode ter outras deficiências associadas, como deficiências cognitivas, de fala, né, atraso de comunicação, ou não. Tá? Elas podem coexistir ou não, tá? Não é uma via de regra, tá? Independente disso, o que é importante? Né? O grau de deficiência motora, ele vai variar completamente, tá? Então, eu vou ter crianças que têm um grau de comprometimento tão importante que eles são basicamente imóveis. Eles não têm mobilidade ativa, eles não têm mobilidade voluntária, eles têm uma dificuldade imensa, acamados, né? Que não conseguem ter desenvolvimento de postura de sentar, ficar sentado sozinho, não desenvolve controle de cervical, ficam completamente acamados e imóveis, até aqueles que têm um comprometimento mínimo, tá? Uma lesão mínima, às vezes, perde o movimento de dorsiflexão de um dos pés. Pode acontecer? Pode. Tá? Então, eu posso ter um grau muito leve, em que essa criança se desenvolve muito bem, consegue desenvolver suas atividades funcionais, às vezes com uma ou outra compensação, é óbvio, né? Mas conseguem fluir maravilhosamente bem, tá? Então, isso é uma coisa importante que a gente tem que entender, que a gravidade vai depender, tá? Existem casos e casos, tá? Então, por exemplo, o mais comum é perceber que logo depois do nascimento essa criança teve um problema, faltou oxigenação e ela desenvolve a paralisia cerebral. Porém, a gente tem crianças que desenvolvem depois, tá? Então, um exemplo disso, ó, eu atendi uma garotinha, quando eu comecei a atender essa garota, ela já chegou para o atendimento, ela já tinha de 2 para 3 anos. A mãe relata, pelo relato da mãe, o que aconteceu, né? Então, isso foi um relato feito pela própria mãe, que essa criança ela não tinha tido problema nenhum no parto, essa criança nasceu bem, saudável, se movimentava bem, era uma criança ativa, sem problemas. Até os 7 meses de idade. Aos 7 meses, tomou uma vacina e depois da vacina, essa criança começou a apresentar convulsões recorrentes, constantes, cada vez piores, tá? E fez, em um desses episódios, ela fez uma hipóxia e teve uma paralisia cerebral, tá? Para vocês terem ideia, ela não tinha nem controle de cervical,
aos 2 anos de idade, era uma criança que não conseguia ficar sentada, que não controlava o pescoço, não tinha esse controle motor da cabeça, tá? Então, se você colocasse, ela caía, tá? Ganhou pouca coisa, ela desenvolveu pouco, né? Tinha ainda muitas convulsões recorrentes, tá? Então, é um exemplo de uma criança que não teve esse problema imediatamente após o parto. Né? Por isso que é colocado ali, até os 2 anos de idade é considerado paralisia cerebral, né? A gente acaba tendo outras possibilidades de acontecimento, tá? Então, nesse caso, por exemplo, o relato da mãe foi que foi uma reação pós uma vacina, tá? Que essa criança tomou. Essa lesão, então, do sistema nervoso central, ela pode alterar tanto a parte motora quanto a mental, tá? Quando ela atingir apenas a parte motora, né? A gente vai denominar apenas paralisia cerebral, tá? Se tiver comprometimento cognitivo, é paralisia cerebral com deficiência intelectual associada, tá? Porque a deficiência intelectual não necessariamente vai acontecer para todos, tá? Algumas causas podem acontecer, inclusive, dentro do próprio processo de gestação, por isso pré-natal, tá? Quais são as causas mais comuns de acontecer isso na questão de pré-natal? Infecções congênitas como rubéola, toxoplasmose, por isso que é tão importante, né? De tempos em tempos, às vezes o governo faz campanhas para que as mulheres se vacinem contra a rubéola, porque a rubéola pode trazer, através da infecção por rubéola, a criança pode desenvolver, por exemplo, uma paralisia cerebral, tá? Pode ter uma lesão de sistema. Diabetes gestacional também é algo que pode trazer uma interferência, assim como a hipertensão, a eclâmpsia e a pré-eclâmpsia, porque pode fazer com que a oxigenação não seja feita de maneira adequada para essa criança, tá? Uso de álcool e drogas, tá? Podem trazer. Algumas medicações, tá? Má formação da parte do sistema arterial e venoso da região central. Desnutrição grave da mãe, tá? Porque também pode faltar nutrientes para o bebê. E radiações. Por isso que gestante a gente nunca recomenda que fique fazendo raio-x, que fique se expondo à radiação, né? Porque a radiação é algo que pode trazer aí um problema, tá? Para depois esse bebê acaba desenvolvendo um problema associado aí, tendo uma paralisia cerebral, tá? Então, isso é uma questão... Ih, mas que chato. Importante, tá? As causas perinatais, que acontecem durante o trabalho de parto ou até 6 horas depois do nascimento, tá? Uma causa comum, e vocês vão verificar aqui rapidamente se isso acontecer, isso é tratado, é o aumento da bilirrubina, tá? Sabe aquela criança que nasce amarela? Muito amarelinha, com icterícia? Sim, Pro. Tá. A icterícia, ela é um sinal de aumento da bilirrubina, tá? O excesso de bilirrubina pode trazer lesão cerebral em bebês, tá? Não só em bebês, né? Mas em bebês é com mais facilidade até. Então, é preciso rapidamente uma intervenção. Vocês vão perceber que rapidamente eles colocam o bebê lá para tomar o banho de luz, né? Para ficar no bilispot, que é para justamente fazer com que isso volte à normalidade, tá? A prematuridade também é uma questão associada, né? Por quê? Porque a gente viu que, por ser prematuro, ele pode fazer, por exemplo, aqueles sangramentos intraventriculares, né? Quando eu tenho um sangramento daquele porte, eu posso ter uma lesão permanente. Nem sempre, depois que aquilo se recompõe, que é reabsorvido, reverte completamente, tá? Algumas situações pode ser que tenha uma lesão permanente desse sistema nervoso, tá? Então, isso geralmente está associado, né? Ainda assim, a prematuridade tem outros fatores de risco, né? As apneias importantes,
que podem levar, tá? O baixo peso ao nascimento, que também favorece tanto a apneia quanto as hemorragias peri-intraventriculares, tá? A própria asfixia durante o trabalho de parto muito longo, né? Quando a gente tem circular de cordão umbilical e não se percebe e faz a tensão desse cordão ao redor da região do pescoço e pode faltar ar para essa criança, tá? Quando a gente tem um parto pélvico, né, também, que geralmente pode causar asfixia, porque demora demais para conseguir, e a questão do uso do fórceps também pode trazer, né? Partos geralmente muito demorados, que prolongam demais, que demoram demais para essa criança nascer, que o obstetra não faz nenhuma intervenção, ele pode trazer, tá, gente? Complicações importantes, tá? Então, isso é muito sério, tá? É o que a gente comenta sempre, a gente chegou a comentar isso em atenção primária, que é a questão da prevenção, né, de algumas situações. Assim, é incentivado, sim, que as mulheres tenham um parto natural, tá? Um parto normal. Porém, esse parto normal, ele deve ser feito com uma avaliação rigorosa pré-natal. Uma criança, por exemplo, em apresentação caudal, né? Então, a gente fala, não tá coroado na questão cefálica, tá com uma posição pélvica, o ideal é uma cesárea. Olha quantas complicações eu posso ter por conta de um parto pélvico. Eu posso ter luxação de quadril, eu posso ter lesão de plexo braquial e eu posso ter, por demorar demais ali para conseguir retirar aquela criança, essa criança ficar sem oxigenação e ter uma paralisia cerebral. Então, qual é, né, assim, é preciso ter critério para fazer um parto normal e para eleger uma cesárea. Eu não acredito que a cesárea tem que ser eleita por tudo, né? Ah, não, porque eu quero que ele nasça no dia X. Então, vamos fazer uma cesárea porque eu posso marcar para o dia X. Eu acho que isso não é um motivo para fazer cesárea. E também acho que não é motivo para dizer assim, né? Se a gente fala assim, vamos forçar um parto normal até o último minuto, mesmo que não tenha condições. Não. Né? Eu acho que as técnicas existem para ser utilizadas de maneira adequada. Tá? Então, quando não existe a possibilidade de um parto normal, ou porque essa mulher não apresenta dilatação suficiente, ou porque essa criança está em apresentação pélvica, ou porque essa criança tem mais de uma circular de cordão umbilical. Se eu tenho mais de uma circular de cordão, a hora que puxar e tracionar, vai fazer asfixia. E hoje, com os recursos que nós temos de exames de imagem, não dá nem para dizer que foi uma surpresa. Né? Surpresa lá na época da nossa avó, da nossa bisavó. Que só ia saber mesmo como a criança estava na hora de nascer. Que fazia o parto em casa, que não tinha esses exames nem nada disso, não tinha esses recursos. Então, sim, muitas crianças morriam, inclusive a mortalidade materno-infantil era muito maior por conta disso. Não conseguia verificar antes essas possibilidades, né? E nos casos de pós-natal, também nós temos coisas que podem acontecer. Por que pode acontecer até 2 anos de idade? Porque eu tenho várias coisas que podem trazer uma lesão do sistema nervoso central, tá? Uma meningite, sarampo, né? Que são doenças comuns na infância, né? O sarampo é muito comum, por isso tem a vacina, tem que ser vacinado para evitar que isso aconteça, tá? Casos de tumores cerebrais, por compressão de artérias, geralmente, eles não têm uma irrigação adequada, tá? Por TCE, acidentes, quedas, traumas, infelizmente, por espancamento, tá? Não são poucos os casos que vocês terão por uma questão de espancamento, tá? Algumas situações não são apenas lesões ortopédicas,
tá? A gente nunca sabe qual é a instituição e qual é a lesão que pode acontecer num sistema nervoso central por conta de trauma craniano, tá? Eu acho que eu comentei com vocês a situação de uma vez nós estávamos lá no hospital onde vocês fazem estágio e acabou chegando uma bebezinha de 7 meses, né? Com lesões gravíssimas, tá? Fratura de face, fratura de úmero, tinha fratura de costela, tinha um afundamento craniano, tá? Espancada pelos pais. Tá? Os pais, usuários de drogas, a criança chorava e eles arremessavam a criança na parede. O bebê de 7 meses. Então, ela chorava, pegava e jogava na parede, caía no chão, jogava na parede de novo, né? Isso foi o relato deles mesmos para a polícia. Olha. Que horror, Pro. Que horror. É um horror. É assim, é revoltante, né? Eu acho... Gente, é porque ela chorava muito. E aí, lógico, eles tacavam na parede e chorava mais, né? Ela tava machucada. E aí, por conta do choro insistente, os vizinhos denunciaram. E a polícia prendeu em flagrante, os dois, né? Mas é uma coisa que mexe com a gente, né? Assim, essa criança chegou com fraturas de face, precisou ser sondada, precisou fazer dias, né? Para reconstituir a questão de ossatura de face. Era um bebê assustado, né? Muito assustado. Um bebê que não brincava, com 7 meses, a criança geralmente é risonha, brinca com as mãos. Não, lógico que não, né? Que vai saber, né? Então, assim, esses espancamentos podem ter. Aparentemente, ela ficou lá. A gente atende lá só adultos, né? Mas é claro que quando a gente sabe de um caso desse, a gente fica penalizada. Eu estava no pronto-socorro adulto quando essa criança chegou, né? Por isso eu fiquei sabendo do caso. Depois, é claro que a gente quer saber a progressão, então eu sempre perguntava para as físios da UTI NEL como é que a criança estava, se estava melhorando, né? Ela foi progredindo, ela melhorou, graças a Deus. Aparentemente não tinha ficado com lesões cerebrais, tá? Não tinha tido uma lesão mais importante, tá? Mas pode acontecer. Tá? Um trauma desse, no crânio de uma criança deste tamanho, pode trazer uma lesão de sistema nervoso, sim. Tá? Não tem como a gente dizer que não vai acontecer. Só que aí, para saber se teve, tem que esperar um tempo para ir acompanhando o desenvolvimento dessa criança motor, para ver se ela, claro, fez os exames, tal, né? Tinha concussões e tudo, mas não era nada de tão importante. Tinha alguns hematomas subdurais que foram reabsorvidos, né? E aparentemente ela não ia ficar com sequelas neurológicas, tá? Mas é uma coisa que pode acontecer, tá? E é uma coisa que a gente fica, desculpa, gente, eu não tenho maturidade para dizer que, assim, eu nem sei se só ir preso era o suficiente para os monstros desse, né? Eu não sei dizer, porque minha revolta é tanto que eu acabo falando bobagem, né? Mas é assim de cortar o coração. De verdade, são coisas que É revoltante, a gente... né, Pro? É revoltante. É revoltante, porque a gente sabe que tem tantas mulheres que têm vontade de ser mãe, que às vezes tem um problema e não conseguem, né? E aí você vê que você tem umas criaturas que você não pode nem chamar de pai e mãe, né? Você tem um traste desse que tem uma criança que faz uma coisa dessa, né? É assim, no mínimo, revoltante, né? Então, assim, e pode ter uma lesão grave, e aí a gente pergunta, essa criança foi para um abrigo, né? Foi retirada dos pais, é óbvio, né?
provavelmente vai ser encaminhada para adoção. E aí a gente pergunta, e se essa criança tem uma lesão cerebral? Se a adoção já é difícil acontecer para crianças que não têm problemas, vocês imaginem a dificuldade de alguém adotar uma criança que tem um problema importante. É muito mais difícil, né, gente? Até porque você tem que procurar famílias que tenham condições financeiras melhores, né, para fazer isso. E, às vezes, sim, tem famílias mais humildes que se propõem, mas tem muita dificuldade. É muito mais difícil. Crianças que precisam de uma atenção especial, né? Então, é muito complicado, tá? A própria hipóxia por afogamento, ó, por convulsões, que foi o caso dessa garota que eu contei para vocês, né? Que começou aos 7 meses de idade a apresentar as convulsões importantes, e por paralisia, por parada cardiorrespiratória, tá? AVC também pode acontecer, tá? É menos comum, tá? Mas pode acontecer. Os acidentes vasculares, principalmente quando tem má formação de artérias cerebrais, tá? Pode acontecer aí. De ter um AVC, de ter um aneurisma e ter um AVC hemorrágico, por exemplo, tá? Depois dos 2 anos de idade, esse sistema nervoso está completamente desenvolvido. Portanto, mesmo que ele sofra uma agressão, com essa idade, né? Depois dessa idade, ele vai ter outros sintomas que não necessariamente o que a gente vai ver na paralisia cerebral, tá? Então, não é mais definido como paralisia cerebral. Aí a gente tem outras causas de lesões cerebrais, tá? Classificadas depois dos 2 anos de idade, tá? Claro que muitas coisas podem ser evitadas dentro dessa situação toda, né? Dentre elas, fazer um bom pré-natal, acompanhar, ter uma boa assistência na sala de parto, ó. A questão de rapidamente tentar corrigir quadros de icterícia, prevenir as hipóxias perinatal, tá? Boa nutrição da mãe, não usar álcool e drogas, medicação, ter a prevenção, né, da vacinação antes de engravidar em relação à rubéola, cuidado com a toxoplasmose, né, prevenir acidentes como afogamentos. É muito comum, né, gente, criança, porque a gente está dizendo de crianças até 2 anos de idade, tá? Quando a gente fala isso, a gente pode, tem crianças que têm afogamentos acidentais com a família. Tá no sítio no final de semana, esqueceram a criança pequena, tá todo mundo lá no churrasco, a criança cai na piscina e às vezes ninguém vê. E quando vai ver, já passou muito tempo. Se não foi a óbito, quando chega a ver, já tá bastante tempo sem oxigenação e pode ter essa lesão cerebral, por exemplo. E isso não é só dentro de áreas grandes como piscina, tá, gente? Tem afogamentos em banheira com crianças. Então, tem que tomar cuidado. A criança não pode ficar sem supervisão nesse tipo de atividade, tá? Não pode ficar sem supervisão. Tem que estar supervisionado. Ah, mas eu pus boia. Ele tem 1 aninho, ele já vai de boia. Boia é supervisão. Se a boia estoura. Se ele tira a boia. A boia sozinha não impede que aconteça. Tem que ter supervisão de um adulto. Tá? Então, isso é extremamente importante. E as vacinas, né? Que é para evitar principalmente sarampo e rubéola, prevenindo, então, as lesões, tá? E atualmente também as de meningite, né? Que a gente também tem, tá? A paralisia cerebral, ela pode ser causada, né? Classificada de 3 formas, pela gravidade, a gente pode classificar quão grave, se é leve, moderado ou grave, pela área ou distribuição anatômica, que a gente chama de topografia, tá? E pelo tipo de tônus que ele vai apresentar. Em geral, o paciente com paralisia cerebral, ele tem alteração de tônus, tá? Tem tipos de tônus bastante alterados, e aí a gente tem lá as diferenças entre os tipos, tá? Espástica, discinética, atáxica, hipotônica e mista, tá? Vou fazer uma pausa aqui para vocês virem um videozinho que eu deixei
que eu separei aqui. Ele não... Eu tenho que ativar o botãozinho lá do som. Good grammar and spelling. Gente, eu vou pausar a gravação, tá? Por uma questão de direitos autorais. Ah, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês já fizeram avaliar, gente? Já fizemos, Pro, e eu já cobrei a turma já também. Ah, Novamente. então tá ótimo. Não esqueçam de fazer, tá? Ah, eu vou fazer, Pro. Não esqueçam de fazer.